Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Irmãos, estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus, ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, é o propósito do nosso programa. Não tem placa de igreja, não tem CNPJ, não pedimos dinheiro, não pedimos dízimo, não tem lavagem cerebral. É a palavra de Deus sendo pregada. Amém? A leitura de hoje está em Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Bom, Senhor Deus, apresente diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 10, versículo 46 diz assim: E foram para Jericó, Jesus e os discípulos. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, então ele saía de Jericó com os discípulos de uma numerosa multidão. Bartimeu, um cego que era mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, quando Jesus passava, tinha ali à beira do caminho um cego assentado. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Então o cego, Bartimeu, ouvindo, quem é esse que está passando aí? Por que tem essa multidão passando aqui? Ah, é porque Jesus está passando e a multidão está seguindo ele. Ah, é Jesus? É. Então, ele ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar. Se levantou e começou, ele não se levantou, ele começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele começou a clamar em voz alta para que o Senhor Jesus ouvisse o clamor dele, o pedido dele. E muitos o repreendiam para que se calasse. Então muitos ali perto dele falavam assim: rapaz, cala sua boca, não incomoda o mestre não. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Ele tinha visto a esperança dele ali. E cada vez ele gritava mais. Porque ele sabia que o Senhor Jesus curava, libertava, transformava. E era a oportunidade dele, que era cego. Ele clamou ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o, chama ele aqui. E chamaram então o cego, dizendo-lhe, foram até ele e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Imagina só, o cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, porque ouviu o clamor, e fala: traz ele aqui. E agora eles vão até o cego e falam: Jesus te chama. Olha a alegria, olha o que ele fez. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Então ele pegou a capa que ele estava com, jogou assim, levantou num salto de uma vez. E foi ter com Jesus. E foram levando ele até onde estava o Senhor Jesus. Então perguntou-lhe Jesus, o Senhor Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Então, meu querido, Jesus sabia o que ele queria? Que ele queria ver, enxergar e ser curado da vista? Jesus sabia. Mas o que Jesus fez? Perguntou: que queres que eu te faça? E respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Presta atenção, irmão. Às vezes a gente não recebe do Senhor Jesus porque não clama, porque não pede, porque não fala o que quer. Ah, mas Deus sabe que eu preciso. O Senhor Jesus sabe que eu preciso. Verdade, sabe mesmo. Mas Ele quer que você peça. Ele perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Ah, eu quero ver. Eu quero enxergar novamente. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada afora. Olha só que palavra maravilhosa. Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então o Senhor Jesus curou ele e ele seguiu o Senhor Jesus estrada afora. Não importa a situação que você está passando, não importa o problema, irmão. Se você não falar com Jesus e pedir o socorro dele, você não terá. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar primeiro, orar, pedir a Deus, falar com Ele, falar com o Senhor Jesus, falar com o Espírito Santo o que a gente quer, irmão. Senão a gente não vai atingir o objetivo. Amém?
E quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos discípulos. Então ali ele continuou andando e enviou 2 discípulos dele. E disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós. E logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Então, quando o Senhor Jesus mandou, ele disse: vai ter lá um jumentinho. Jesus não falou manga larga manchador, cavalo árabe, não falou cavalo caro, não, falou um jumentinho que ninguém montou. Trazei-o a mim. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então Jesus disse: se alguém perguntar por que vocês estão pegando o jumentinho, diga que eu preciso dele, que eu sou o Senhor, e depois eu devolvo. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Então eles responderam: conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Então eles disseram: o mestre, o Senhor, precisa dele. E aquelas pessoas disseram: então pode levar. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, e estendiam para o Senhor Jesus passar e cortava ramos, também punha no chão. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, e todos gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então eles glorificavam ali o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus curava enfermos, estava morto, purificava leprosos, expulsava demônios, tinha acabado de curar o cego. Então eles estendiam panos ali e ramos e diziam: glória a Deus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Estavam ali recitando o que a palavra de Deus havia dito sobre o Senhor Jesus, que ele viria. Glória a Deus, aleluia. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, ele entrou ali, foi no templo e depois saiu com os 12 para a cidade de Betânia. Para Betânia. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome no outro dia, quando saiu de Betânia. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Glória a Deus. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Se Jesus entrar no templo hoje, irmãos, passou a expulsar os que vendiam e compravam. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Então a Bíblia diz, irmãos, aqui, que a casa de Deus ela é chamada casa de oração. Então o templo onde a gente reúne para congregar é chamado casa de oração. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Será que está acontecendo isso hoje? Será que tem covil de salteador por aí que toma todo o dinheiro da ovelha, até a lã completa? É o que mais tem, né, irmãos? E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. A figueira secou desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que
se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então você pediu alguma coisa a Deus, meu irmão, você tem que crer que já recebeu, e assim será, porque é com a fé que o Senhor Jesus opera. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, meus irmãos, nós temos que fazer isso que o Senhor Jesus mandou, orar e perdoar a ofensa dos outros, amém? Não quer dizer que você tem que conviver com ninguém, não, que a pessoa para lá, você para cá, bem longe, mas não leva isso no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cada um, irmãos. Essa é a palavra de agora. Jesus curou o cego, operou maravilhas, entrou em Jerusalém, foi aclamado pelo povo, entrou no templo e ensinou sobre a fé, que nós devemos confiar plenamente nele, pedir crendo que já recebemos, e assim vai acontecer. Que Deus abençoe cada um de nós e que essa palavra possa ser compartilhada, irmãos. Entra aí, Rádio Palavra Viva, /1000, compartilha a palavra de Deus para que as pessoas venham se converter ao Senhor Jesus. E eu vou te ensinar agora, você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo aí, eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Para o que você estiver fazendo, vem aqui na tela, olha para mim e repete comigo. Olha para mim aí. Repete aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa todos os meus pecados, Senhor, e entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a cada um, irmãos. A paz do Senhor Jesus, você que fez essa oração pela primeira vez, que Deus te dê força para continuar nessa jornada. Amém? Meu Deus, abençoe cada pessoa que ouviu essa pregação e que cada um possa compartilhar e ganhar almas para o Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, meu irmão, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento humano, que vem do Senhor Jesus, esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus. Amém.